Bom, boa noite, pessoal. Eu vim fazer aqui um vídeo para explicar, principalmente para quem vai viajar para a Europa, tem às vezes umas dúvidas em relação a como economizar, como aproveitar o seu tempo, então o que pode ser feito, né? Então, em primeiro lugar, né, antes de pesquisar sobre o roteiro da onde você vai viajar, você primeiro pesquisa preços das passagens aéreas, tá? Esses preços eles variam muito, às vezes um destino acaba sendo mais barato, daqui a um dia, daqui a algumas semanas já acaba sendo bem mais caro, então é bom primeiro você pesquisar nas companhias aéreas e entre elas para ver qual que é mais em conta, né? Milhas, quem participa do programa de milhas, tá? A dica é se você puder optar em fazer um cartão de crédito com específico então de milhas, tá? Que nem no nosso caso, a gente utiliza as milhas Smiles, então a gente tem cartão de crédito Smiles, tá? Que acaba então te gerando como bônus mais milhas. E essas milhas também são automáticas, você não precisa ligar para o 0800 da tua operadora de cartão, né, para transferir. Essas milhas já são creditadas diretamente, então, na tua conta do cartão, na tua conta Smiles, né. E essas milhas, depois você pode, então, trocar nas passagens, então você acaba pagando, então, só realmente as franquias, né. E muitas vezes tem preços muito bons, tá? De passagens, tanto nacionais como internacionais, então tem que ficar de olho. Principalmente nas sextas-feiras. Sextas-feiras abrem promoções nas companhias aéreas, nos sites, então é bom ficar atento, dar uma pesquisada também, porque dependendo da promoção, às vezes é muito boa e acaba muito rápido, questão de uma hora, algumas horas já acaba o quanto que você tem disponível, né? Então, deixa eu ver aqui mais uma dica, né? Acompanhar também a cotação, tá? É bom dar uma olhada como é que está a cotação da moeda que você está precisando comprar. Como é que está a economia atual no momento, se o real está sendo desvalorizado, está sendo valorizado. Nas épocas que ele está sendo valorizado e outra moeda ela começa a cair o valor, você vê que isso já é uma tendência frequente, é bom você indo comprando então um pouco dessa moeda, tá? Para não ter o risco de quando ser próximo da sua viagem, você ter que pagar às vezes um preço muito maior. Então, se você vê que o preço está abaixo do normal, né? Tá uma boa cotação, então aproveita e já compra um pouco, né? Isso também já vai te ajudar já a economizar, né? Deixa eu ver o que mais aqui que posso falar. Existem também a opção de você comprar o Travel Card Money, né? Tem alguns bancos que oferecem. A gente já chegou a utilizar na Europa pelo Banco do Brasil, tá? É bom que você não tem que ficar tendo dinheiro no bolso, né? Só que tem uma desvantagem também que quando você acabar a sua viagem, às vezes você quer lá finalizar o cartão, a gente teve que pagar uma taxa, a gente não sabia disso, mas a gente teve que pagar uma taxa para finalizar o cartão. A gente acabou então nem cancelando o cartão, porque no fim das contas a gente queria receber de volta uns 30, 40 reais do que tinha sobrado, do que a gente tinha depositado, porque ele funciona como digamos, um cartão de débito, né? Você deposita um valor e você vai usando como cartão de crédito, e ele vai debitando esse valor, na verdade. Então, e aí tinha sobrado uns 40 reais mais ou menos da nossa viagem. E acabou que o banco, quando a gente pediu para cancelar e retornar, eles quiseram cobrar ainda a mais do que tinha sobrado no fim, então a gente ia acabar pagando para o banco. E a gente acabou desistindo. Então tem que avaliar bem também essa opção, se vale a pena ou não, como é que está o imposto, porque existe também um imposto sobre às vezes sobre cada compra, dependendo se é cartão de crédito, se é travel money. Tem que avaliar como é que está em relação a isso, né? Tá. Beleza, você decidiu para onde que você vai viajar. E aí, o que você faz? Você começa então a pesquisar tudo, dedica já um bom tempo
com pesquisas sobre hotéis, hospedagens, o que vale a pena, se é hotel, se é hostel, se é alugar um cômodo em que uma pessoa vive, são tudo opções que você possui. Também trens, ônibus, às vezes outros aviões. Então, você tem que ter um bom tempo para pesquisar se você não comprar por uma agência de viagens, né? Então, você tem que pesquisar atrações turísticas, o que é próximo, o que é cabível entrar no seu roteiro, o que é caro, o que realmente vale a pena pagar, se existem atrações turísticas que elas são de graça, você pode entrar e aproveitar, não precisa pagar nada. Comida, qual que é o preço de comida, quanto se gasta geralmente por dia naquele local. Então, você vai precisar de uma boa quantidade de tempo para pesquisar isso tudo, para poder elaborar um roteiro legal, tá? Deixa eu ver, tá. Chegou a hora, então, de se hospedar, né? Você começou a sua pesquisa, né? Você já viu atrações turísticas, onde é indicado que bairros ficar, então, no local. Então, como é que eu vou pesquisar, então, onde vou me hospedar, tá? A gente costuma fazer uma comparação de preços, tá? Então, a gente utiliza o Booking, né, que é um site bem conhecido por aqui. Então, vai te mostrar opções ali de hotéis, às vezes também albergues, hostels. A gente também costuma utilizar muito o site Airbnb. Não é tão conhecido, mas a gente procura divulgar para as pessoas, né? O Airbnb, você pode escolher locar uma casa, um apartamento inteiro, você pode escolher alugar um cômodo, então estarão outras pessoas provavelmente no mesmo local ou não, né? Você tem a opção de também, às vezes, existem alguns albergues que estão cadastrados no Airbnb e ele tem uma boa opção, então, de custo. Só que também tudo tem os seus poréns, né? O Booking, você consegue, na grande parte, você fazer a reserva e pagar só na data que você se hospeda. Porém, o Airbnb, ele já cobra de ti já o valor na hora que você faz a reserva pela internet, tá? Então, tem esse inconveniente também. Mas, geralmente, acaba tendo um custo bem melhor em relação a hotéis. Isso tudo depende do local, tá? Tem locais na Europa, como eu estou citando nesse vídeo, né? Teve locais que a gente se hospedou em hotel, teve locais que a gente se hospedou pelo Airbnb. Isso tudo a gente avaliou pelo preço, localização, né? E Airbnb, importante, para você fazer a reserva, sempre verifica os comentários que possui o local que você tem interesse, tá? Procure ver se existem bastante comentários, se são comentários bons, se existem comentários ruins. Se é muito recente, se não existem muitos comentários, já tenta já descartar, porque às vezes nem sempre é um perfil confiável, tá? Então é mais garantido e nem sempre é garantido também, tá? Mas procura então ver onde tenha bastante comentários. Geralmente vai ser mais ou menos na mesma linha dos comentários que você vai estar lendo, tá? Deixa eu ver o que mais. Hospedagem. Deixa eu ver. Sim. Outra opção legal, tá? Para quem vai para a Europa, né? Na Europa, geralmente você vai usar muito metrô e trem. Se você for viajar entre os países, você vai acabar viajando de trem, tá? Então, se você ficar então bastante tempo viajando pela Europa, é interessante então você pesquisar os preços dos passes. Existem os passes que são os combos. Então, por exemplo, o Europass. O Europass, você tem a possibilidade de utilizar tem uns certos combos, então, para 3 países, para 5 países, por quanto tempo. Aí você tem um tempo de 1 mês, 2 meses, 3 meses para estar utilizando esse passe, né?
Aí você vai registrando, então, manualmente, os dias que vai utilizando, né? E acaba saindo bem mais barato do que você comprar individualmente essas passagens de trem. Então, é uma boa opção. Você pode pesquisar, então, o Europass, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Isso aqui também é legal, tá? Uma coisa que eu gosto de pesquisar bastante quando eu viajo são as comidas e as bebidas típicas do local, tá? Então, não precisa ter vergonha, ficar pensando em se é higiênico, se não é higiênico e tal. O interessante é conhecer a cultura do local. Então, experimentar as suas comidas, experimentar as suas bebidas, os gostos, quais são as diferenças, se são mesmo os temperos ou não, como é que é o paladar da comida. Uma das coisas, na verdade, que eu acho mais interessantes quando eu estou viajando para um país. Isso porque, assim, são experiências únicas, né? A gente vai estar experimentando a comida e bebida do local e dificilmente a gente vai estar experimentando novamente, né? Porque tem certas comidas, certas bebidas que são típicas do local. Então, por isso que é interessante experimentar. Mas também verifica se é uma opção cara ou não. Geralmente, comidas típicas que você vai acabar pesquisando pela internet, elas não vão ter um custo muito alto. Então, se puder, dá uma experimentada, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Tá. Aluguel de carro. A gente também, em alguns locais, a gente locou um carro, né? Pelas locadoras normais que a gente já conhece, então, né? Então, Hertz, as locadoras que já são já comuns que a gente já tem aqui, né? Você pode, então, também dar uma pesquisada, né? Tá, locou o carro, dá uma pesquisada sobre as regras de trânsito, tá? Onde pode estacionar, o que se pode fazer ou não, velocidades permitidas, tá? Existem ruas, rodovias na Europa que você pode andar numa velocidade altíssima, já estacionamento já é mais complicado, você tem que verificar onde você pode estacionar, que geralmente tem uma plaquinha escrito um P em azul. Você tem que procurar uma maquininha para você fazer já o pagamento, que você tem que escolher se vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, um dia inteiro. Isso tudo, então, você paga ali tudo automático. Na Europa, quase tudo a gente acaba pagando meio que automático, não tem tanto funcionário para ficar recebendo dinheiro, né? E estacionar na rua geralmente não pode, geralmente é para morador, mas também depende muito de país para país. Mas uma grande parte na Europa você vai ter que acabar estacionando, são em estacionamentos pagos mesmo, tá? Na rua, você não vai ver ninguém ali para te orientar, você vai tentar achar ali os pezinhos azuis ou usa o GPS que ele vai te indicar onde vai ter um estacionamento, tá? Em relação a pedágios, tá? Isso é importante. A gente passou por algumas situações difíceis na França, já que a gente não sabia muito bem como agir, né? Então, se por acaso você passar por um pedágio, né, você procura não ir aonde tá marcado cartão, alguma coisa assim, tá? Me passaram o cartão internacional, era para funcionar, mas a gente utilizou e não deu certo quando a gente foi para lá. Então, se você vê a imagem de moedas, de dinheiro, você vai nesse guichê, tá? Porque ali não vai ter ninguém para receber o dinheiro como são os pedágios aqui no Brasil. Lá você vai ter que colocar o dinheiro, vai vir o troco, se você não deu o dinheiro na quantidade certa, isso tudo é automático, né? Então, só que até entender isso na primeira vez foi difícil. Aí até existe o botãozinho lá para pedir ajuda, né? Só que a gente não compreende o que a mulher estava falando, porque o sotaque já é diferente também, né? E então demorou um pouquinho para a gente entender como é que fazer para pagar ali no pedágio, né? Se eu não me engano, em Paris tinha que ter um Tzinho, né? Que ali era onde você pagava com dinheiro, né? Se eu não me engano. Já agora faz pouco tempo, a gente passou em Nice, no sul da França, e lá já o pedágio já aparecia as imagens da moedinha, então já era mais fácil de identificar, né? Mas mesmo assim lá já era diferente também.
Em Paris, quando a gente foi para o Vale do Loire, a gente tinha que, na verdade era mais na região de Orleans que a gente pegou ali o pedágio, né? E ali era um cartãozinho, você tipo, pegava um cartãozinho, andava, né? Você apertava o botão, saía um cartãozinho no pedágio, aí você andava lá um certo trecho, quando você caía numa outra cidade, você tinha que passar esse cartão, e aí ele já calculava automático pelo quanto que você tinha andado, e aí é ali que te dava o valor, né? Senão você não sabia muito bem e quanto que ia custar. Já em Nice já foi diferente. Lá existia um cestinho que era onde colocava a moeda. Só que até então a gente era essa dificuldade que a gente teve em Nice. A gente não estava entendendo aonde que colocava o dinheiro. A gente já tinha aprendido como pagar, só que a gente dessa vez não sabia aonde pagar, né? Porque em Orleans existia um local para colocar notas, né? Que aí a gente colocou a nota lá, beleza, né? E já em Nice tinha um local, se eu não me engano, onde saía o cartão, onde tinha pagamento de cartão, né? E tinha um local que tinha um desenho que a gente estava entendendo que se colocava moeda lá. A gente tentou, mas não deu certo, não era assim. A gente pediu ajuda, então, porque existe o botão lá para as várias línguas ali, tem espanhol, tem inglês, tem alemão, tem diversas línguas para pedir auxílio, né? A gente pediu auxílio e o atendente falou que a gente tinha que colocar no cesto. Também demorou para a gente entender que tinha que ser no cesto, né? Porque não dava de imaginar como é que funcionava. Beleza, a gente jogou lá dentro do cesto, aí a gente viu que ele caía para baixo, né? E aí, então, depois ele te dava, então, o troco referente ao que você tinha pago a mais. E aí, liberava a cancela normal, né? Tá, em relação à locação de carros, eu acho que seria isso que eu teria para auxiliar, né? Deixa eu ver aqui o que mais podemos falar. Ah, tá. Isso aqui é bom para quem não fala muito bem uma língua estrangeira, né? Nos diversos países que você for viajar, dificilmente você vai saber falar a língua local, né? Então, só que se você souber o inglês, já ajuda já muito, tá? Porque a maior parte dos países vai ter gente que vai falar inglês, seja o morador local, seja um turista, mas geralmente a maior parte das pessoas vai acabar falando inglês, né? Para te auxiliar. O único local assim que a gente pegou que eu vi que eram poucas pessoas que falavam inglês foi mais para o interior da França, lá no Vale do Loire, né, quando a gente foi para lá. Lá era difícil encontrar alguém que falasse inglês. De restante, muito fácil. Mas também nada te impede de viajar se você não souber falar nada. A gente, por exemplo, pegou um japonês que não sabia falar absolutamente nada durante a viagem. Ele mostrou o mapa, deu de entender onde ele queria ir, e é questão de linguagem de sinais, que também tu acaba então fazendo, né? Em outro caso também, né? Não consegui me comunicar, não sei falar ou não sei falar exatamente a frase que eu preciso falar. O que eu posso fazer, né? No meu caso, eu baixei o Google Tradutor offline, tá? É, esse aplicativo para o celular, você pode baixar e você pode escolher baixar também as línguas que você quer, então, que faça a tradução. Então, dependendo da quantidade de países que você for, você baixa as línguas, então, daquele país e depois manda traduzir do português para a língua ou da língua para o português, se você não compreender certa coisa escrita no local, né? Para mim, me ajudou na França, porque, como eu falei, no Vale do Loire, eles não falavam, é difícil encontrar de falar inglês, né? Eu precisei parar numa farmácia, não sabia, a mulher não estava me entendendo. O que eu fiz? Escrevi lá em português o que eu tinha, mandei traduzir lá para o francês, a mulher compreendeu, né? Separou lá a medicação e me traduziu e escreveu em francês, pedi para traduzir para o português e entendi o que eu tinha que fazer. Então, no meu caso, me ajudou, né? Outra coisa também que a gente indica, se você puder compra o aplicativo Sigic, tá? O Sigic é um GPS que funciona offline, tá? Então também é interessante se você quiser utilizar um GPS no celular, uma coisa que ocupa pouco espaço, né? Ele funciona muito bem, ele te dá a localização certa de todos os pontos turísticos, se você quiser ir em mercados, lojas,
estacionamentos também, então é só você digitar lá onde que você quer ir, né? E ele vai te dar direção. Então você pode ir a pé, ele vai te mostrando toda a indicação até chegar ao local, né? A gente gosta bastante de utilizar o Sigic, tá? Tá, e como eu comentei também anteriormente, só para finalizar, vários locais da Europa o pagamento é realizado de modo automático, tá? Vai ser comum, por exemplo, em Londres, nos supermercados você ter que fazer o pagamento. Então você vai lá, escolhe ali os itens que você quer comprar no mercado, né? Aí você vai lá no caixa, você passa ali no caixa e você, geralmente, se não me engano, você digita o código do item que você está comprando, né? Ou seleciona na tela, alguma coisa assim. Eu lembro que não era código de barras. Se não me engano, você selecionava na tela os itens que você estava comprando. E aí ele calcula lá automático e você vai pagar ali automaticamente lá para a máquina e ela vai te dar o troco, tá? Na Europa é uma coisa totalmente na confiança das pessoas, uma coisa que é já uma cultura totalmente diferente aqui no Brasil, que a gente não consegue confiar, dependendo das... Algumas cidades têm ainda como confiar, mas a maior parte a gente não consegue confiar nas pessoas, né? Mas tudo é cultura local, tá? Então lá eles têm essa cultura, eles sabem que o pessoal vai respeitar, então é bem comum, por exemplo, em Londres, você pagar sozinho, principalmente em feriados e finais de semana, né? Pagar sozinho, né? Ou então guarda-volumes, existem vários guarda-volumes, tanto em estações de trem, de metrô, você vai acabar também pagando sozinho ali, vai ver lá qual é o valor para determinado número de horas, você vai lá, paga com a moedinha e já vai te trancar ali o local, né? Então, e é bem seguro e bem fácil de fazer os pagamentos, tá? Em vários locais também, por exemplo, na Holanda, você vai ver que até no transporte público não existe ninguém fiscalizando, tá? Então, o pessoal entra, sai, é tudo na base da confiança e o pessoal sempre respeita. Tá difícil ter um fiscal ali, mas o pessoal sempre respeita ali, compra o ticket normal, né, para não fazer fiasco, né? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tenho para ajudar nesse vídeo, né? Com algumas dicas de como é que você pode fazer, então, para economizar na sua viagem e que algumas dicas do que pode te ajudar também nessa viagem, né? Para não passar por uns perrengues, né? Então, obrigada pela visualização. Se alguém achou, então, útil o que foi aqui falado, né? Por favor, então, dá uma curtida aí. Valeu? Tá, boa noite, pessoal.